Oi, sou o Dr. Léo Rodrigues, sou cirurgião plástico, especialista em cirurgias plásticas faciais. Estou como host aqui do nosso podcast e vamos hoje começar o nosso primeiro episódio falando sobre pós-operatório, mitos e verdades, de uma maneira bem humorada e bem sincera e verdadeira. E para isso eu trouxe duas maravilhosas aqui, que é a nossa fisioterapeuta, doutora Maísa Maia, e a nossa fisioterapeuta também e gestora dos pacientes cirúrgicos, doutora Natália Mancilha, para falar um pouco sobre esse mundo do pós-operatório de cirurgia plástica. Pois a gente escuta cada abobrinha aqui de ficar de queixo caído. Claro, vocês são leigos, né? Não sabem como é um pós-operatório de cirurgia plástica. E a gente vai desvendar tudo de maneira leve, descontraída, para a gente poder fazer com que vocês entendam que não é um bicho de sete cabeças se fazer uma cirurgia plástica. E para isso, eu vou chamar primeiro primeiro Maísa, que está aqui pela primeira vez de muitas, né? E aí ela vai falar um pouquinho dela. E depois, Natália, pode também falar, se apresentar aí. Pode falar, meninas. Oi, boa noite. Eu sou Maísa Maia, sou fisioterapeuta, trabalho com o Dr. Léo há mais ou menos uns 7 a 8 anos e atuo na cirurgia plástica, eu faço todo o pós-operatório dos pacientes. E é isso. Maísa, me deu a. Quando você falou aí que trabalha comigo há 7, 8 anos, me veio na memória a primeira vez que você foi fazer uma fisioterapia na paciente minha. A história de Maísa é interessante, a gente pode falar um pouquinho aqui. Na verdade, assim, eu estava muito incomodado, né, com nossos pós-operatórios, né, porque tinha aquela coisa da drenagem linfática. E nisso, eu chorando lá, pitangas lá para Maísa, eu me lembro, acho que foi em janeiro, e eu, pô, Maísa trabalhava com a fisioterapeuta, na época que trabalhava na clínica, e não vou citar nomes, mas a maioria dos pacientes estavam insatisfeitos, e eu cheguei para a Maísa chorando, pô, os pacientes estão insatisfeitos, não sei o que é isso, não tem nada que a paciente não precise vir várias vezes na clínica, e ela veio com a solução, que você pode falar um pouquinho aí pra gente. Eu atuava com a fisioterapeuta e aí foi mais ou menos quando eu terminei de me formar e eu não tinha muita noção de pós-operatório, mas chegou essa oportunidade e eu abracei realmente assim, com unhas e dentes, né? Eu vi o túnel assim se abrir para mim. E aí eu fui estudar a parte de dermatofuncional, de pós-operatório, eu também estava fazendo a pós. E aí uma professora de oncologia falou sobre terapias manuais e kinesiotape, de aplicação em bloco, que tanto é colocado dentro de pacientes com oncológicos, né? Mas também na parte de reabilitação para cirurgia plástica. E eu achei extremamente interessante, não era algo que era muito divulgado, assim, pelo menos naquele tempo para mim. E não era realmente não, até inclusive a gente foi, acho que o Acho que primeiro, foi a primeira, se a não foi o vanguarda. primeiro, mas foi os Eu primeiros, né? acredito que aqui na cirurgia plástica, levando para o bloco cirúrgico, eu digo isso porque eu fui muito criticado na época, Muito, eu lembro, entendeu? às vezes eu entrava assim, eu tinha muita vergonha. Hoje eu tô mais desinibida, assim, um pouquinho. Mas eu tinha muita vergonha, né? Do interior, então tem aquele negócio de entrar assim, principalmente pra médico. Quando eu entrava no bloco, eu via todo mundo mangando. Ah, agora tá colocando fitinha. E tu sempre apoiando a fisioterapia e né, Eu pra. acho que eu passei uns 2 anos escutando gracinha, É. dizendo, não tem necessidade, não é melhor pegar esse valor que paga para ela e bota na cirurgia, e isso, aquilo. E eu sempre fui um cara inovador. E aí eu sempre que é o melhor para o paciente. E hoje, basicamente, 100% dos cirurgiões plásticos fazem esse tipo de terapia. Hoje tá como quase regra, assim. Dificilmente eu encontro um cirurgião ou alguma uma amiga fisioterapeuta que tem alguma paciente que não coloca o tape. E a gente já vem colocando há uns 8 anos e mudou totalmente o pós-operatório. Eu não tinha uma experiência muito grande antes de pós-operatório, antes do tape e de terapia manual do Você LTF, já né? nasceu com isso, né? Praticamente eu não criei vícios, né? Eu não, porque hoje, quando alguém vai falar sobre kinésio ou drenagem. Ah, tem que ser drenagem. Quem está há muito tempo trabalhando com drenagem vai ficar meio na dúvida se realmente funciona ou não. Mas quando você não vem com esse tipo de vício e está aberta para fazer coisas novas e realmente entregar melhoras para o seu paciente, vai ser bem mais fácil. Então você você bota o tape, faz a parte de exercícios terapêuticos, faz todo o pós-operatório para realmente reabilitar o paciente.
A gente não tem que tratar, é uma cirurgia estética, mas existe disfunções ali, né? E só a fisioterapia tem essa capacidade técnica de resolver esse tipo de problema. Não existe outra área, né? Igual o cirurgião plástico. Quem faz cirurgias reparadoras, estéticas é quem? Um biomédico. Um fisioterapeuta, não. Existe a especialidade, então a gente tem que lutar meio que por isso mesmo. E vamos deixar a Nath aí falar, que Nath está comigo há quanto tempo, Nath? 12 anos? 13 anos, né? E aí Nath vai falar, porque Nath já pegou uma parte minha que fazia a parte antiga da reabilitação e pegou a transição. E Nath, pode falar, Nath, se apresentar. Nossa fofinha aqui da clínica, maravilhosa. Maravilhosa! Meu nome é Natália, sou fisioterapeuta, trabalho no Dr. Leonardo há uns 13, 14, na verdade 14 anos. Peguei toda a transição, desde a época de drenagem até a evolução da fisioterapia. Sou formada há mais ou menos uns 3 anos. Essa maravilhosa aqui que me inspirou a fazer fisioterapia. Eita, foi mesmo. Foi. E hoje trabalhamos em Você conjunto. é burra, mulher, vai estudar. Mais ou menos. Essa agressividade, esse Ela tem amor. um humor sarcástico, um pouquinho mais ou menos. E aí a gente foi trabalhando. Hoje a gente trabalha praticamente com pós-operatório. Sempre acompanho a Maísa na alta hospitalar. Trabalhamos em conjunto. E mudou muito porque diminuiu o nível de complicação. Relacionado ao tempo que a gente vinha lá atrás. De 13 anos para cá foi um boom muito grande. E antigamente tinha um tabu dizendo assim, não pode se mexer. Então, eu operei há 11 anos atrás a cirurgia da mama. E eu me lembro que eu fiquei vetada de 35 dias sem poder levantar os braços. Levantasse os braços, abria a cirurgia. E hoje não tem mais isso, com o avanço da fisioterapia e com a credibilidade também, né? Dos E eu vou cirurgiões falar uma plásticos. coisa que foi acrescentado nessa jornada, né? Que é um negócio que é a cinesioterapia Uhum. e a osteopatia também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Primeiro, né? Bom, eu fiz um curso de exercícios terapêuticos, porque antes a gente só colocava o tape e não fazia nenhum tipo de movimento, dar algumas orientações que eu achava interessante para paciente. Mobilização na cama, né? Como levantar, sentar, noções básicas, né? E aí eu fui apresentada por Laiane, vou falar aqui o nome dela, maravilhosa. Tem que dar o crédito para quem ensina as pessoas, Ela né? ela é muito Acho boa. que só um adendo, tá, Maísa? Uhum, Acho que hoje quem ensina a gente merece crédito. sim, E Laiane é uma grande fisioterapeuta aqui de Recife, né? isso. E após o curso você começou a. E aí eu introduzi isso dentro e vi que mudou completamente meu pós-operatório. Então, eu digo que o pós-operatório é 80% movimento. Não adianta eu fazer drenagem, LTF, mobilização do que for, se a paciente chega em casa e ela não se movimenta, né? O que a gente diz para ela se movimentar, dá as orientações. Então, muda completamente o cenário quando realmente o paciente faz exercício. É tanto que quando o paciente dou o comando no hospital, quando volta para mim que não faz, eu sei. Porque a paciente está completamente diferente. Né? É mais rígida, não consegue levantar o braço direito, muita dor, né? Então, às vezes a paciente está com medo de se mexer por sentir dor. E é ao contrário, você sente dor porque não se mexe. Complementando isso, né? É isso aí. E sobre alguns mitos e aí, coisas do dia a dia que você olha assim, começa. Porque assim, o cirurgião plástico ele opera e muitas vezes ele não está como a fisioterapeuta. E passa toda semana, passa uma hora com a paciente, ou às vezes mais. E tem muitas histórias ali, né? História de coisas que a gente fica assim, até rindo depois, né? Você estava contando aqui que a paciente perguntou: e aí, como é que eu sento? Sim. Como é que eu sento? E você até brincou aqui, sentando, né? E tá, quais são as coisas assim que você diz assim, não sei por que essa paciente está perguntando. Que você já escutou e Nath também, né? Que Nath, para quem não sabe, ela cuida dos nossos pacientes pós-operatório, ela é minha instrumentadora também e faz tanto pré como pós, e hoje com a fisioterapia que ela faz também, ela auxilia a Maísa na alta hospitalar
E ela tem algumas histórias assim para contar pra gente aqui e até para vocês, né? Saber que, eita, eu posso fazer isso. Eu tenho 18 anos de cirurgia plástica, né? 3 de residência, 15 de formado da residência. E quando na residência a gente não podia deixar a paciente levantar o braço além da altura do ombro, quem fazia mama, por exemplo. Então tinha muitas, como é que eu posso falar? Muitos bloqueios e muitas limitações de movimento. E ainda existe essa crença do que pode levantar, do que pode fazer, do peso que pode pegar, da alimentação que pode fazer, tudo isso. E aí eu quero saber das histórias aí, daquela salinha ali, de atendimento 2 aqui do consultório. Começa tu aí, Natália. Tô lembrando aqui. Uma coisa que geralmente as pacientes sempre perguntam, mesmo que a gente fale, posso escovar os dentes? Escovar os dentes. Caramba, é mesmo, né? A desodorante, né? Não fez cirurgia aqui. Não tem porquê, né? Pode passar. Pode dar aquela limpada, né? Passar sabonete, botar aquele desodorante. Então, assim, eu fico, às vezes, me perguntando qual o motivo, o que é que se passa na cabeça dessa pessoa de não querer usar um desodorante, ou não querer fazer isso aqui, ó. Pô, Mas né? muitas vezes, vamos ter um pouquinho de empatia, né, com o paciente. Muitas vezes é conhecimento. Então, mas a gente diz. Quem, pelo menos, olhe, tá aqui, ó. Todas as minhas pacientes têm orientações. Nenhuma pode reclamar sobre as orientações. Porque a gente diz, repete várias vezes. E tem algumas pacientes que, quando a gente entra na sala, no bloco, né, lá no hospital, eu percebo que elas ainda estão um pouco mais sonolentas. Então, o que eu disser ali não vai funcionar tão bem. E aí eu deixo gravado, tenho orientação no papel. Tem muitas maneiras. Mas enfim, a gente tá aqui para isso, né? Não é uma reclamação, mas eu fico em casa matutando esses negócios assim. Mas, Tipo lá, por que a pergunta? Aí eu fico me perguntando, mas me coloco no lugar, né? Precisa se dar empatia. Mas quando eu fiz minha cirurgia, eu também fiquei me questionando algumas coisas. Assim, eu ficava em casa, eu disse, caramba, será que eu posso levantar mesmo assim, né? Vai dar certo, não vai abrir, eu tenho certeza. Será que não vai abrir mesmo? Ou vai abrir? Porque quem eu coloquei prótese. E a sensação é que quando você se mexe, ela vai simplesmente expulsar. expulsar. Parece que vai pular, vai tirar o sutiã e ela vai fazer pluf. Não tem como. Não tem como, minha gente. Não vai pular. É impossível. Eu acredito que é impossível. Enfim, Depende. depende. Tem que, só caiu, acho que abriu, né? Uma vez. Não, Da então, paciente de vocês, assim. existe um acontecido, né, quando eu era residente, que no pós-operatório imediato, o marido foi fazer sexo Olha. com a mulher e apertou demais Ó, a tá vendo? Aí mama vê. e ela chegou no hospital com a prótese expulsa, entendeu? No caso desse, né? É uma coisa bem específica, assim, mas tirar o sutiã, Mas movimentar o é uma braço, não pergunta é. interessante, tá? Que eu vou jogar Ah, essa bola para Nath, que ela ela é gosta de boa. sexualidade e muitas vezes a gente se questiona, né? O paciente pergunta, né? Quando é que eu posso fazer sexo? Depende. O que é sexo pra você? É. Primeira coisa que eu pergunto pra elas é o que é sexo pra Eita, você. como ela fica Porque animada. sexo não é só o ato de penetração. O beijo na boca, o toque. Eu sempre Acho que falo nessa hora aí que Rafa é a poderia conquista. botar a luz vermelha para deixar o ambiente. Eu sempre falo que é uma conquista, mas aí vai depender. Bom senso é tudo, depende do tipo de cirurgia e do tempo que ela vai ficar de repouso. Mas assim, tipo uma lipoaspiração. 3 dias você fez tudo que a gente pede nas orientações domiciliares, que são extremamente importantes, e com 3 dias você consegue fazer, ter sua relação sexual. Claro que você não vai fazer uma coisa assim, Mirabolante, né? É. exatamente, né? Jogar um futebol assim de 90 Uhum. minutos. Pelo menos um de 20, bem Se feito. você for muito fogozinha, né? Dá aquele negócio, chupadinha, lá embaixo, né? O marido vai, ô, dá pra você movimentar. Porque quando, né? Todo mundo sabe aí como fazer os negocinhos. Devagar, né? Bom senso, Devagar. bom Aí ficam me senso. perguntando, aí Você, pode, se pode, vai-se embora, vai lá mas pra. depende Dá do uma tempo, relaxada, mas né? Vai dar uma depende do relaxada. tempo, porque tem, às vezes Mas a ela gente só conseguiria pensar nisso mais ou menos com uns 10 dias. Oxe, quando eu era residente Tem... era tipo 30 dias, 45 dias. Não, não, 45, uma É, cesárea, pessoal. não. é. Nem o nossas áreas ficam. Não Fica não. fica.
Ninguém fica. Eu De nunca tive jejum. filho, mas enfim, deve ser isso. Eu não sei. Eu não sei. Sabe não? Eu não sei, ele usou. Ele usou antes de 45. Tenho certeza. Alô, Fernanda. E quando a gente pensa em pós-operatório, a gente divide o pós-operatório em várias etapas, né? Sim. E pós-operatório imediato, aquelas primeiras 24, 48 horas, depois o pós-operatório que a gente considera até uns 30 dias, depois o pós-operatório tardio, né? E como é que é a evolução? Vou perguntar a Maísa, que ela está com o paciente ali, né? Hum. Eu sei alguma parte da medicina, né? Que existe as sequências, né? Nos primeiros 24, 48 horas, a gente vai monitorizar sangramento, alguma coisa, depois infecção, e aí depois a cicatrização, né? Para ver se vai dar aquela tudinho. E na fisioterapia, como é que é essa monitorização? Geralmente, vamos começar lá no bloco cirúrgico, ou no quarto, né, da paciente. Quando eu vejo ela, eu estipulo mais ou menos os dias que eu vou tirar o taping. Então, dependendo, às vezes o tecido tá mais fininho, foi uma lipo, depende do tipo de cirurgia. E aí eu peço para voltar mais ou menos com 5 a 7 dias para mim. E aí, todo dia que eu vejo ela, né, durante a semana, eu vou estipulando os dias e como é que eu vou conduzir esse pós-operatório. Então, a primeira semana, o primeiro mês, geralmente, eu vejo uma vez por semana. Tecnicamente, não é 100% de certeza ser desse jeito. Cirurgia de face, pelo menos, aí tá levando um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem a rede hemostática, então a gente precisa dar uma atenção a mais. E aí, depois de um mês, a gente, para as pacientes que usam cinta, né, eu começo a fazer o desmame. Então, com 30 dias, a gente, 30 a 45 dias, a gente começa a fazer o desmame das cintas e das placas. E aí, com 2 meses, 2 meses e meio, eu consigo dar alta para a paciente. Na minha cabeça, fica 2 meses para isso, para dar alta. Mas, devido ao uso de tecnologias, né, do body tight, removal e etc., a gente precisa, leva um pouquinho de tempo a mais, porque o trauma é um pouco maior. Então, por mais que a gente use tape, laser, exercício, existe um tempo fisiológico para ser respeitado. Então, eu preciso um pouco mais de tempo para garantir que a cirurgia vai ter um resultado efetivo, né? Só dar uma complementação, né? Quando a gente fala de trauma, é normal, né? É uma cirurgia. Então é um trauma controlado. É. Só para deixar um pouco claro, né? Porque Sim. às vezes o cara, trauma, meu Deus! É, Então é um trauma controlado, né? E todo o corpo, quando tem um trauma, existe uma resposta inflamatória, que é normal. E é isso que mais está falando. Dependendo da inflamação, né? Do tamanho do trauma, por exemplo. Quando a gente pensa em cirurgias faciais, normalmente o trauma é menor, sim, né? bem Então, a menor. cirurgia que não tem tanto repercussão na hemodinâmica, pressão, é diferente de uma lipoaspiração Sim. com tecnologias que o trauma é maior, porque às vezes perde um pouco mais de sangue, mas é um trauma controlado também. Uhum. A gente na plástica, Maísa e Nath, normalmente a gente a gente compara uma lipoaspiração com um queimado, a diferença é que tem pele cobrindo todos os Uhum. tecidos. Então, quando a gente vê um grande queimado, o trauma é tão grande que ele fica com a repercussão hemodinâmica muito descontrolada. A lipoaspiração também, o trauma é grande, mas ele fica com a hemodinâmica, que é a pressão, a frequência cardíaca, tudo controlado. E para isso, eu vou jogar a bola para a Nath agora, para perguntar sobre quando ela vai dar alta, quais orientações que ela mais enfatiza para um paciente ter um pós-operatório mais tranquilo, mais despreocupante, né? Porque assim, no nosso. Nath está comigo há 12 anos, ela vê a nossa 13. E já foi demitida algumas vezes, já demitido. Tô brincando, eu queria ser uma piada interna. E ela vê a evolução da gente, né? Que às vezes a gente acha que é aquilo e vai para o resto da vida levar, mas de vez em quando a gente sai acrescentando um pequeno detalhezinho e vai melhorando cada vez mais essa comunicação, esse pós-operatório. E eu acho que a gente evoluiu bastante, né, Nath? Sim, evoluímos bastante. E uma das coisas assim que a gente mais fala, na verdade a gente frisa bastante, é alguns cuidados importantes que essas pacientes devem ter quando chegar em casa. A gente estimula a deambulação, a caminhada em casa, pelo menos a gente pede que a paciente não fique muito restrita na cama, geralmente por conta do tabu que existe, que não pode se mexer, que não deve se levantar. Então a gente sempre orienta a paciente a caminhar, pelo menos
a cada 1 hora se levantar, pegar a garrafinha de água, ir no banheiro. Conseguir ter essa mobilidade e essa movimentação, que é de suma importância, que a gente evita também trombose, aí, dentre outras coisas. A gente também pede, principalmente se a paciente passou por muito tempo cirúrgico, tipo 4, 5 horas, ou fez uma lipoaspiração muito grande, a gente pede para que a paciente faça uma ingestão de líquido importante, no mínimo uns 3 litros ou mais, o quanto que ela puder, mas assim, geralmente a gente bota um limite de 3 litros, para que ela se hidrate bastante, porque O limite inferior, né? é limite inferior. Geralmente no hospital a gente tem soro, só que em casa a gente só tem líquidos. E aí, dentro desses líquidos, existe uma dúvida bastante interessante, que geralmente chega no meu WhatsApp. Posso tomar suco? Faz parte do líquido. Posso tomar água de coco? Pode. Posso tomar Gatorade? Pode. Tudo que for dentro de líquidos, pode. Tirando Líquido alguns chás, né? Álcool Não, não pode, cerveja. Mas líquidos Gin, naturais, não não. precisa necessariamente ser. Assim, eu entendo que é uma pessoa que está passando por uma cirurgia, ela quer Às, um boom de mudança ali, mas né? às vezes o óbvio não é tão óbvio. Já tivemos exemplos por aqui, né? Então verdade. tem que ser dito. Aí pode falar. Pode falar, né? Falar. A paciente pode falar. Falar, é verdade. Porque tem uma crença aí, né? Isso. Quando Fala a aí. gente vai dar alta, os pacientes dizem assim, eu posso falar? Pode falar. Não precisa não falar. É porque antigamente dizia que ficava muitos gases. Mas pode falar, tem que andar, tem que usar a meia. Eu já aviso que o uso da cinta é mais ou menos um período aí de pelo menos 2 meses, no primeiro mês, de uma forma mais contínua, de manhã, de tarde, de noite, só tira para o banho, que também é uma dúvida frequente. Quando posso tomar banho? Daqui a uma semana? Minha amiga operou, passou 15 dias sem tomar banho. Não existe isso. Depois de 24 horas do ato cirúrgico, a finalização do último ponto, tá liberada tomar banho. E antes de vir pra fisio também, viu? Então, deixa eu só tirar um pouquinho dessa crença aí, né? Sim. A gente mora em Pernambuco, né? Calor, Nordeste. Na cirurgia plástica, existe algumas escolas, principalmente no mundo, né? Tô falando do mundo, em lugares frios. O paciente passa uma semana de cinta sem trocar, mas é um lugar frio, que a pessoa não sua. E a gente costuma dizer ao paciente que o banho é evitar infecção. Não é verdade? Então, assim, você vai lá. Hoje a gente tem um processo de pós-operatório que a gente oclui 100% a ferida. Então, o paciente toma banho por cima mesmo e sem problema não. Mas alguns lugares, só para a gente dizer que a gente é o dono da verdade absoluta, né? Em alguns lugares no mundo existe essa prática de não tomar banho durante uma semana. Algumas escolas do Brasil ainda adotam essa prática. Mas, no meu ponto de vista, isso é Dr. Léo, tá? E a gente aqui da Replace, a gente orienta o banho após 24 horas da cirurgia. E desde então, até agora, deu tudo certo. Vai transformar o negócio pra ser mais prático, Sim, né? Vai com ficar uma certeza. semana sem tomar banho, pelo amor de Não, Deus. sem E falar que oclui o negócio lá, os cirurgiões, oclui o negócio lá, bota o tape por cima. Era outra pergunta aqui, né? É. Sobre o curativo, né? Dreno, né? Hoje aqui a gente tem uma prática, uma rotina que a gente instituiu há 2 anos, mais ou menos, não foi? É. Que é ocluir 100%. Quer falar você ou quer falar Nath? Não, a gente bota o curativo, né, oclusivo, e aí eu passo o tape por cima. Mas existe algumas ocasiões, lógico, isso é tudo feito uma avaliação prévia antes de colocar o tape. Não é só assim, lá, vai tampar lá, mas eu observo a ferida, vejo a coloração. O retalho, né? Inclusive, essa semana a gente teve uma que eu fiquei na dúvida assim, disse que estava um pouco congestionado. Preferi não fazer o curativo oclusivo, mas isso é uma vez e nunca para a gente poder passar uma medicação ali para estimular a vascularização. E aí é feito dessa forma, mas quase 100% das feridas da gente é Quando é oclusiva. corporal, né? Quando é corporal, tem que ocluir, minha gente. Assim, não tem que ir, né? Mas a Mas nossa prática, a né? nossa prática, e vou dizer, melhorou muito. Ah, mas eu não vou ver. Sim, mas você percebe, né? E hoje tem câmeras termográficas, eu não utilizo, mas tem alguns fisioterapeutas que utilizam e dá pra perceber se tem perfusão ali na área. Dá pra ter uma orientação. E quem tem muita prática, tipo, eu trabalho há 8 anos. Lógico, uma vez ou outra eu posso errar, óbvio. Claro. Mas eu nunca errei. Às vezes que eu disse que ia ter um problema, teve um problema assim. Essa semana eu fiquei na dúvida, mas na minha visão não teria realmente, e não teve, né? É. Foi mais uma dúvida que eu tive. Preferi pecar pelo excesso,
Mas dá pra fazer coisas ali que fechando vai garantir mais segurança, paciente. Na minha cabeça, tá? Em uma ocasião ou outra, E já emendando aí, é, existe a cola cirúrgica, né? eu E odeio. existe. Calma, eu quero sua Não opinião como gosto. especialista. Existe a cola cirúrgica, existe a gente faz o curativo, né? E muitos me perguntam se eu uso a cola, não uso. Normalmente é um mito, né? Que eu acho que vou pedir para a Nath responder, né? Eu já Sim. estou cansado de responder essas coisas, né? Que é se a ferida da gente fecha com cola, Sim, verdade. É né? colado, É super colado, bonde. aí existe a cola cirúrgica, mas nós não usamos a cola cirúrgica, damos pontos. E Nath pode até explicar um pouquinho aí sobre o fechamento da ferida, né? No pós, Isso, na cirurgia lá. E isso, ela é gente. o controle de qualidade da cirurgia, viu? Ela fica mandando tirar os pontos e dar de novo quando fica Ah, porque feio. ela é instrumentadora, minha gente. Tá ali, É, tu é. nem falou. Sim, eu Ele falei. Tu falou, ele falou? Falei. falou, ele Falou no falou, começo. Para de brigar, por Na favor. verdade, Desculpa, é porque ela tem pouco emprego. na verdade, a gente, quando antigamente que usava cola, a gente percebia que tinha uma aderência a mais no tecido, e aí, por vezes, às vezes acontecia de a paciente, a ferida ficar um pouco mais úmida e aumentar essa descência de ferida. Era todas? Não. Então aí a gente preferiu mudar e hoje a gente aplica o curativo Opsite, que é um curativo impermeável, onde a paciente, à noite, depois da cirurgia, a gente vai lá depois de 6 horas de cirurgia, a gente aplica, e esse curativo fica oclusivo na paciente e a paciente não mexe. O que tem de importância nisso? Embora os pacientes venham para fazer uma cirurgia plástica, mas é muito chato um pós-operatório em casa. Por quê? Você fica dependente dos outros, as pessoas não vão fazer do mesmo jeito que você gosta. E aí, até a oclusão do opsite faz com que você se torne um pouco mais independente nesse pós-operatório, diminuindo aquele negócio. Eita, vou ter que tomar banho e alguém vai ter que fazer meu curativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que depois que a gente começou a ocluir a ferida e que não há contato da água, então até da manipulação da mão suja, porque a gente tem uma mania de levar o celular para o banheiro e depois a gente dorme com o celular em cima da gente. Então, se a gente faz isso normal, no pós-operatório a gente vai fazer também. E aí essa oclusão também diminuiu a incidência de abertura de feridas. Pelo menos faz uns 2 anos, inclusive, a gente faz esse monitoramento aqui na clínica. E, tipo, num mês que a gente opera 30 cirurgias, 20, na verdade. 20 cirurgias, geralmente a gente tem uma incidência de abertura de ferida 2 a 3, não mais por conta do uso da cola ou porque o curativo não fica mais aberto, e sim pelo fato de ficar oclusivo. E aí, quando a gente tem essa abertura de ferida, deve ser por causa da técnica, de dificuldade, o tecido da paciente não colaborou para que não ficasse tão bem. Isso. Maísa, quer complementar? Não, eu sei que por experiência, viu? Assim, eu detestei aquela cola. Ah, porque vai ficar a cicatriz boa? Não vai, certo? Se não cuidar depois que tirar a cola, não vai acontecer nada. Vai ficar pior. Inclusive, minha cicatriz é horrível, assim. Eu não cuidei, tá, gente? Então, não posso nem reclamar. E tu usou cola? Usou, Usei, ela não usou. vai mudar, minha gente. Ah, porque qual é o benefício? Na minha cabeça, nenhum. Fica aquele negócio coçando, que coça. E, tipo, se na hora de colocar a cola, se derramar um pouquinho na sua pele, dá uma dermatite muito grande. Eu acredito que seja por nossa região ser muito quente. Entendi. Eu acredito que não é possível um negócio testado, caro, né? E é uma empresa De uma empresa grande, né? boa, Boa. né? Assim, eu tô falando que às vezes, tipo, não é isso, mas, tipo, na minha opinião, para a nossa região, entre um Opsite e uma cola, o Opsite é muito mais barato. E a cola, eu prefiro ficar com o Opsite. Tá lá, inclusive, depois faz eu uso o micropore nas pacientes, vou fechando a cicatriz depois de uma semana, mantendo o controle, né, de tensões ali no tecido, que é a parte mais importante, é a gente controlar a tensão do tecido para que realmente a cicatriz fique fininha e bonita. E mesmo assim, tem cicatrizes que não vão evoluir tão bem assim, né? A Sim. gente faz o possível, mas existem diversos fatores e o fator paciente é o principal. Então, usa cola, usa o micropore, a gente usa pomadinhas, ainda usa, hoje a gente está usando a fita de silicone para tentar melhorar o máximo possível.
Sim. É isso, eu já fui pra outro lugar, né? E é isso. Mas é assim falo mesmo, é muito. a conversa descontraída aqui. Tá falando. E, e a diferença, assim, de um pós de uma cirurgia facial e um pós da cirurgia corporal, o que é que a paciente tem que ficar atento? Porque são totalmente diferentes, né? É. A gente está aumentando cada vez mais a quantidade de cirurgias faciais Uhum. e a gente vê que é um pós-operatório totalmente diferente. O paciente não fica debilitado tanto, né? É. Eu digo muitas vezes que a cirurgia facial é uma cirurgia que tem um afastamento social, Uhum. que o paciente fica muito esquisito, né? É. Principalmente na primeira semana. O que eu acho assim, experiência também, né? Porque tudo eu fiz na minha vida, menos a mamoplastia. Mas a Firlipo, o que eu acho, pra mim, a lipo é muito chata. De você ter que ficar restrita algumas vezes a estar ali em casa, de movimento, a mama, você precisa de alguém para estar lhe ajudando. Já na cirurgia de face é muito mais tranquilo, você tem mais autonomia. Porém, você se olhar daquela forma é meio. É aterrorizante. E a palavra para mim, De face. de face. Na Na primeira realidade, semana, né? a primeira semana você fica. Por que eu fiz? Porque na de mama eu fiquei. Eu estava muito bem. De repente eu resolvi ficar doente. Que de fato a gente não é que fique doente, mas a gente fica em casa. A gente eu trabalho muito, eu não fico em casa pra nada. Então, eu só fico em casa pra dormir. Então, me ver naquela situação em casa, olhando pra parede sem poder fazer nada, foi a pior coisa no mundo. Então, pra qualquer tipo de cirurgia em relação a isso é o tédio. Com as duas cirurgias, os dois é o tédio que vai deixar você realmente muito. E aí você vai começar, mente vazia é o sino do diabo, né? E aí, corpo tá lá tampadinho. Viu? Então aí você Face. fica, tô sentindo nada e tá tudo bem, mais fácil. Você vai no espelho, vai no banheiro, olha o celular, se vê aquele olho abugalhado, Certo, é pele bem você falou um negócio inchada, aí. e aí A gente pronto. começou um protocolo aqui, nas últimas pacientes de face, da câmara hiperbárica. Sim, E qual foi a pra mim melhorou muito, tua assim, visão, assim, quando vai manipular o tecido? Porque fica a diferente. fisioterapia, ela tem uma mais. As pacientes falam aqui, tá? É, Eu quero, doutora Maísa, pelas é mãos intensa. maravilhosas dela. Tem umas que não querem nem largar, né? Quer que vá pra casa. Aí É, diz aí, o que é que eu tu já sente na recebi mão? algumas propostas, maravilhosas, inclusive. Enfim, muda muito o edema. Um controle de edema bem importante, assim. É de inchaço, tá? Esqueci. O inchaço, ele muda muito. Então, assim, a gente fez numa paciente que teve um pouquinho de complicação na cirurgia. Teve um hematomazinho, mas aí foi controlado e tá tudo certo, isso acontece. E aí a hiperbárica foi fundamental. Ela recuperou rápido, né? Recuperou e não teve nenhum tipo, porque aí tem sangramento, pode ter uma epiteliose, uma necrose de tecido, né? Necrose é morrer o tecidinho lá, nasce outro, mas morre, aí é chato, tem que fazer curativo. E aí essa paciente não teve nada. Ela teve uma feridinha aqui, super simples, eu acredito, tá até fechadinha já. Então foi muito bom. Pra mim foi muito bom. Não tinha experiência com hiperbárica, tem até um certo preconceito e achava que eles queriam ganhar dinheiro da gente. Mas enfim. Mas a gente viu que tem uma Não, boa. tem, Assim, tem. eu comecei a fazer porque eu comecei a acompanhar os americanos e eles são protocolos, né? E tipo, eu acho que a gente tem que Rotina. indicar o que a gente realmente tem que viver pra Sim. indicar. Eu só indico o que realmente eu uso, né? Ou alguém usou perto de mim e eu jamais vou indicar algo pro meu paciente porque fulaninha disse que é bom. Não, não é assim. Vamos ver, vamos trazer aqui. Funciona realmente? Porque assim, tem que sair de casa, tem a... Pronto, a parte do chato do pós-operatório é isso. Felizmente vai ter que ir lá, que não é chato, mas tem que ir lá fazer o negócio, mas tem que fazer. Uhum. Não tem como ganhar sem perder alguma É coisa. São verdade. escolhas. São escolhas. Né? E assim, o resultado, pelo menos pra mim, que fiz cirurgia de mama e lipo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. De autoestima, de me reconhecer como mulher. Eu mudei completamente meu pensamento e hoje eu tento melhorar mais que a academia e assim vai. E é isso. Sim, tem muito disso, né, Nath? Quando você faz o nosso pré-operatório, que eu não vou falar o nome, né? Porque é uma surpresa para quem vem aqui. Tem muito disso, né? Você sempre pergunta como é a autoestima antes e o que é que você vê no pós, na transformação. Porque existe uma frase pitangui que é: o cirurgião plástico é o cirurgião da alma. É basicamente o psiquiatra que opera, entendeu? Que consegue transformar, né?
pacientes. O que é que você sente aí, né? Na verdade, Você que é uma pessoa quando, energética. Vai. na verdade, quando as pacientes chegam aqui, elas se queixam muito, tipo, que a autoestima tá baixa e tal. E aí eu sempre faço uma pergunta, assim, interessante para elas. Na verdade, eu pergunto para elas assim, do ponto de vista que a autoestima não é só o externo, é tudo, corpo, mente e espírito. Qual nota você daria? E aí, geralmente, assim, eu me deparo com pessoas muito bonitas, que elas não têm nem noção do quanto são bonitas, mas elas dão, assim, tipo, 5. E aí isso me assusta na hora, porque é 5 devido a quê? Porque, na maioria das vezes, por mais que a gente não esteja com o nosso corpo no padrão que a gente queria, teve algo ali atrás, tipo, como é que eu posso dizer? Traumas que fizeram com que elas chegassem até aqui para procurar cirurgia plástica para se sentir melhor. E aí, em alguns casos, eu boto até elas na frente do espelho e digo assim: não, se olhe direitinho e diga para mim que nota você dá. E aí é 5, 3. E depois do pós-operatório, depois a gente fica conversando, eu entro muito na sala de Maísa. E quando a Maísa tá atendendo, eu pergunto: e aí, gostou? Tá se sentindo bem? Tá se sentindo ótimo? E é interessante, né? Que tem umas aqui que chega que não ligavam nem a luz na hora de namorar. E aí começa a ligar a luz. Aí depois a gente, querendo ou não, a gente cria uma intimidade com o Massa, porque a paciente gente vê o processo, que a né? gente O vê o negócio processo. acontecer, assim. Exatamente. Parece uma borboleta mesmo, assim. Um É, borboleta não, como é um largato que vira, né? é, É uma borboleta Enfim, isso. geralmente. E aí, quando, dentro desse pós-operatório, passa as fases. Inclusive, eu digo assim, ó, é muito chato quando eu vou dar alta pra Maísa, porque assim, nem sempre quem vem fazer cirurgia plástica tem o apoio de todo mundo. É. Na maioria das vezes, as pessoas de casa são as próprias pessoas que não apoiam. Então eu sempre falo, ó, é chato porque você vai depender, é chato porque você vai passar pelo menos umas 3 semanas alguém tendo que fazer para você. Mas depois que essas 3 semanas passar, você vai ser outra pessoa. E de fato, tipo assim, Maísa foi um exemplo. Essa criatura era outra pessoa antes da cirurgia. eu me senti um lixo. Mas é aquela coisa, você tem que ser interno para ser externo, né? Tem que fazer esse movimento. E como é que você vai fazer esse movimento? Eu primeiro, o que é que eu não gosto em mim? Se eu não gosto, eu tenho que parar de estar reclamando e vou resolver o que eu não gosto. É. Eu vou ficar. Ou Não, assumir, porque. aceitar, né? Não aceitar jamais, eu não aceito. Então, tipo assim, eu não gosto do meu cabelo. Tá, então muda. Ah, não, mas porque faz alguma coisa. Então, às vezes elas vêm aqui, fez tudo. Pronto, eu tive uma paciente que fez tudo. Esse é o verdadeiro exemplo, que ela mexeu em tudo e não mexeu dentro dela. E aí, dentro daqui, eu fiz terapia por muito tempo. Alô, minha terapeuta maravilhosa, que me ajudou muito para entender minhas pacientes. Porque elas fazem cirurgia esperando ser reconhecida. Mas nem elas mesmas são reconhecidas por elas mesmas. Uhum. E aí eu consigo ajudar. Elas não, eu faço terapia, eu digo que eu ajudo elas dentro do que eu passo. Então eu falo com elas de alguma forma em relação à terapia para ela realmente se reconhecer, né? Como mulher Sim, e ser valorizada, ela se valorizar para ir conseguir viver sua vida da forma que ela achar melhor. isso aí. E qual foi a história mais tenebrosa que você já viu ali dentro? De, E alguma de paciente. coisa ruim. Pode Não, falar de aí. evolução, De assim, de evolução, evolução, assim. porque nem sempre tudo que acontece é de ruim, né? Às vezes aconteceu algo ruim, mas se tornou bom. Poxa, tem muitas histórias assim. Mas é porque a maioria das histórias aqui eu me identifico muito porque meu processo foi assim, né? De relacionamentos que não deram certo. E aí não deram certo, eu fui traída. Nananã. Aí eu vejo muito isso aqui, né? Então é só Lá. outro podcast. É. Não é melhor? Aí a gente, quando vê isso, aí isso me impacta de alguma forma. Mas ver a mudança delas, e porque eu gosto da fisioterapia, eu nem gosto da fisioterapia, nem queria ser. Mas eu me reconheci na dermatofuncional e na cirurgia plástica porque eu escuto histórias de superação todos os dias. Sim. E é muito massa isso. E aí não tem uma história, talvez em outros momentos eu iria contar, assim, mas ver a transformação das minhas pacientes, de virar a chave assim. Tipo, poxa, mudei. Tô vivendo uma vida feliz, legal. Com problemas sem problemas, estou bem comigo mesma. Isso é muito gratificante pra mim. Muito. E fazer parte desse processo é o que me faz vibrar. Eu acho muito, muito massa. E me ver ali. Porque eu vivi isso, Sim. né? De alguma forma. E só uma coisa aqui. Alguma paciente já
teve um sinal de complicação e ao invés de procurar, na verdade assim, não procurou a gente imediato, primeiro procurou o Dr. Google Ah, e tem. depois, quando procurou a gente, não, por que você fez isso? Não, porque eu vi no Google, mas não era isso, era para poder. Tem um monte, hein? Principalmente umas bonitinhas que acham. Ela sabe, ela vai ouvir. Ela sabe que eu fiquei danada porque ela usou álcool. Álcool no Ah, umbigo. Mas por que ela usou álcool no umbigo? Porque uma amiga dela disse que usou. E era Aí, muito bom. que E era era muito muito bom. bom. Álcool e pele sensível queima. Aí ela está com o quê? Queimada. Tá, ela já recebeu alta, mas tá lá a mancha preta. Uma coisa que eu disse pra ela que não e tem colocasse. na orientação, né? E repeti várias e várias vezes. Aí ela disse, mas é porque. Aí a bichinha, eu, eu tava puta, mas a bichinha. Eu disse, caramba, a gente diz, porque sabe que o que vai acontecer. Aí ela usou, porque a amiga usou e foi muito bom pra amiga. Não sei que horas foi bom pra amiga. Tinha álcool na pele. E aí é isso, né? Tem alguma outra história assim que usou alguma coisa? De que não deveria? Uhum. Vários. Diz aí uma. É, O teve álcool pra mim uma foi o que. auge. É Teve porque uma que. o álcool era uma prática antiga, né? É. E deixou se fazer. Misericórdia. Não, na verdade, o que eu costumo dizer, eu digo isso direto para Maísa. As pacientes, quando procuram cirurgia plástica, pelo menos na primeira consulta, elas só estão interessadas em duas coisas. A primeira, vai ficar bom? A segunda, posso pagar. No pós-operatório é imediato, 6 horas. Fiquei ótima. Vou mostrar para minha amiga. É, Só que elas só vêm ter noção de tudo que a gente faz, tipo assim, das orientações, do pré, que a gente faz consulta pré. A gente vai no hospital, a gente explica tudo, elas só vêm ter noção depois de uma semana. Mesmo a gente mandando os vídeos, mesmo porque é mais fácil para elas, de vez em voltar nas orientações, no papel, nos vídeos, o que as pessoas falam. Então, no caso dessa paciente, a bichinha, ela realmente ficou muito triste, assim, e foi até engraçado que a filha dela falou assim, eu lhe avisei. Que a menina disse assim, esqueça tudo, só não esqueça do principal, não pode colocar álcool no umbigo. Aí ela, puf, colocou. Por quê? Porque a amiga colocou, usou pouquinho, nada. No caso dela, ela deu um banho no umbigo de álcool. Deixou Ela ali, né? pegou a gaze, molhou, eu acho que ela queria fazer uma fogueira. E deixou ocluído, o que não deve fazer, mas fizeram. Foi. Entre outras coisas, teve outra que a amiga ensinou que não era para lavar com soro, era para lavar com um pouquinho de água sanitária. E ela foi lá e lavou um pouquinho de água sanitária. É, A ferida dela. me lembrei de uma coisa que tem umas que apertava a cinta da cabeça delas, né? É, se fizer isso, tá louca, né? E Comigo mais, não mais acontece, não, assim, mas não. hoje não, Né? Por mas favor, não. Isso não acontece aqui, não. Né? Essa cara de brava, se elas fizerem um negócio desse. Eu sempre oriento, assim. Toda sessão, se for para apertar, eu digo, indico até a costureira lá, dou um número, ó, faz aqui que dá certo. Mas enfim, eu digo mais ou menos quantos dedos pode apertar a cinta. Então, pelo menos eu não tenho uma rotina de alguém fazer isso. Tão louca, né? Não faz isso não, hein? Pelo amor de Deus. não, porque já, assim, antes de ter você, Maísa, eu sei que Maísa mudou o Foi pós-operatório da importante, água com gente. vinho. E antes de ter ela, a gente já pegou o paciente aqui com a cinta apertada que garroteava o retalho do Ah, abdômen. teve uma paciente que E isso usou. prejudica, né, no aquele da cicatrização da ferida do abdômen, né? Às vezes É, o sutiã mal posicionado, é porque aí para a gente controlar todo o processo de cicatrização, a gente precisa ter compressões iguais, né? Ou iguais, ou às vezes a minha paciente também vai usar um pouquinho de espuma, então eu boto um pouquinho de espuma numa região que tá mais solta. Então, se você aperta a cinta de uma maneira da cabeça, não vai comprimir onde eu realmente quero comprimir. sim. Então, a gente precisa ter até isso
é necessário ter uma visão diferente. Tem pacientes que usam espuma aqui um mês, mais ou menos, porque a pele das costas não colou ainda, não teve uma retração tão boa, então eu só preciso botar lá em cima. Papada às Paciente de, vezes, né? de, de face agora, eu boto espuminha também, aí eu tenho um paciente que tá com um mesinho, mas só usa daqui, porque essa região demora um pouquinho mais para realmente retrair. Então isso tem que ser bem orientado. Se você aperta de qualquer jeito da sua cabeça, não vai funcionar. E aí, teve até uma paciente minha, eu vou usar aqueles coletes, que eu vou arrasar. Não vai arrasar nada, vai ficar péssimo. Vai ter uma compressão ali, você pode se garrotear, você pode ter um esqueminha na região. E aí, uma ferida, e assim, pronto. Aí acabou-se a cirurgia. Então, tem muitas vezes, tem isso, né? E aí, alertar, né? Às vezes você escolhe o cirurgião, sei o que, vai falar mal do cirurgião, porque não deu certo a cirurgia. Às vezes não é, às vezes a paciente não tem responsabilidade sobre o seu pós-operatório. Não é culpa do cirurgião, Hum, não é culpa da fisioterapeuta. Eu já tive paciente aqui completamente, fez o que quis. E não tivemos um resultado tão perfeito como deveria ser. E ela tinha como ser um resultado excelente. Não foi por culpa dela, e ela tem ciência disso. legal. E você tem algo a acrescentar mais, Maísa? Nessa nossa discussão aqui. Bom, ótimo. E você, Nath, quer acrescentar mais alguma coisa? Para a gente finalizar aqui, já está chegando no final, pessoal, e a gente vai encerrando com algumas considerações finais. Eu quero saber se você tem algo a mais a acrescentar. Você falou Não. bastante hoje, viu? Menina, eu tô falando, Não né? foi? Se eu gostasse, eu acho que é a Foi. lua. Eu sou geminiana, não É, sou muito de falar, não. é, Mas eu guardei essa semana, fiquei sem falar e para Se resolver tudo. preparou. Me gostei. E preparei para você, dar tudo Nath, algo a certo. mais? Sim, temos alguma coisa a mais para O falar. quê? O que você diz sempre quando a gente vai dar alta? O que é que você diz? Eu sei lá. Esqueça tudo, esqueça o que todo mundo está dizendo e confie na Ah, sua é equipe. verdade. Porque a confiança em equipe e fazer com que a gente, vocês façam a prática do que a gente pede é de suma importância para um pós-operatório tranquilo, rápido e de boa evolução. É, Aprendi com você, professora. muito bem. É isso aí. Graças a Deus, né? Resumindo, basicamente é isso. Vai operar com a gente, confia nas nossas palavras e nos nossos atos, que vai dar tudo certo. Vai operar com outra equipe, confie na equipe que vai operar. Às vezes eu recebo mensagens de amigas, ou até amigas da minha esposa, que se opera com outra equipe, quer que eu tire dúvida. Aí eu disse, rapaz, vê só, minha conduta é uma. A conduta da outra equipe pode ser outra completamente diferente. Porque na estética, na cirurgia plástica estética, não tem um certo e errado. Muitas vezes é a prática e a experiência do médico que está ali tratando que vai levar para o resultado que ele planejou. Basicamente, quando o arquiteto faz um plano de uma obra e ele vai seguindo ali, vai dar aquele resultado que ele desenhou lá. É igual a cirurgia plástica também. E para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio, eu quero saber como é que nossos seguidores acham você, Maísa, nas mídias sociais. Eu vou pedir para botar aqui, viu? Que eu não sei, não. Sabe não? Eu acho que é Maísa Maia Fisioterapia. Deve ser assim. Ah, é? Vai botar aqui embaixo. Tá bom. E você, Nativa? Arroba Natália Mancilha. Meu Deus do céu. Ai, não Eu, sei pra quê. eu estou no Instagram, Dr. Léo Rodrigues. Acho que no TikTok também, Dr. Léo Rodrigues. E no YouTube, no canal lá do YouTube, também, Dr. Leonardo Rodrigues. Aí tem um númerozinho lá. Pode procurar a gente, seguir a gente, que sempre sai coisa nova, novidade, cirurgia facial, cirurgia. Também tem o perfil da Replace, onde Maísa aparece, Natália também. Inclusive toda a equipe da Replace também está lá para tirar algumas dúvidas e sempre é isso. Eu acredito sempre que o paciente bem orientado, bem educado, vai fazer as melhores escolhas para seguir com um plano para o seu tratamento estético. Então, a gente aqui passa a educação, a gente tenta ensinar vocês algumas dúvidas do dia a dia para vocês aprenderem cada vez mais. E se inscreve aqui no canal para a gente sempre fazer conteúdos assim ricos para você, que é mais importante.